Oi, gente, mais um Mentes em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre a melatonina, que é uma substância que as pessoas conhecem em geral. Tem uma opção de gente que viaja para outros países, compra potes de melatonina, distribui, dá para todo mundo, dando para as pessoas tratarem a insônia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a melatonina para você saber para que ela serve, para que ela não serve, se todo mundo pode tomar, se funciona para todo mundo. E queria pedir, antes de seguir, que vocês se inscrevessem no canal, deixassem seus comentários e acionassem o sininho para vocês receberem todos os vídeos novos que a gente vai fazendo, tá bom? Então vamos lá, melatonina. Gente, a melatonina, antes de tudo, a gente tem que entender que a melatonina é uma substância produzida pelo próprio organismo, na glândula pineal. O que é a glândula pineal? É a hipófise, né? É aqui onde os místicos chamam de terceiro olho. A glândula pineal produz uma série de hormônios, né? Que regulam todo o metabolismo do organismo. E produz também a melatonina. A melatonina guarda uma relação muito estreita com o L-triptofano, um aminoácido, ela precisa dele para ser produzido, e a serotonina. Olha que interessante. A serotonina é uma substância que geralmente é produzida mais na parte da manhã, justamente quando a melatonina começa a baixar. Quando vai anoitecendo, o que acontece? A serotonina baixa e a melatonina começa a aumentar. Então existe uma harmonia entre L-triptofano, serotonina e melatonina, tanto para regular o nosso sono, como para regular também o nosso humor. Então a melatonina é um hormônio produzido pelo organismo, porque tem gente que acha que a melatonina é uma coisa de fora. Não. Por que a gente reage bem, em geral, à melatonina? Porque a gente já tem, não é uma substância estranha. Por exemplo, ela pode fazer uma overdose? Não. Teve gente que usou, olha, em média, as doses de melatonina são baixas, apesar das pessoas comprarem doses altas e saírem tomando, por isso fazem efeito colateral, de dor de cabeça, de tontura. Geralmente a gente começa 0,5 miligramas e chega a 2, 2,5. Muito raramente alguém vai precisar, por exemplo, de 5. Eu vejo muita gente que vai para os Estados Unidos e compra pote com 10 miligramas de melatonina. É muita coisa, gente. Então, assim, nem toda dose, quando você aumenta, faz bem. Então, a melatonina, ela é vendida como um suplemento, mas não é bem assim, porque ela é um hormônio. Aqui no Brasil, a Anvisa não liberou, mas liberou você trazer o insumo e poder ser manipulado sob prescrição médica. Eu não sei como é que funciona isso, de não liberar o remédio, mas liberar o insumo. Mas, de qualquer maneira, isso é coisa da indústria farmacêutica, que não é o tema desse vídeo de hoje, tá? Tanto que em Portugal é liberado, nos Estados Unidos não, é vendido como suplemento. Na Alemanha é liberado. Então, assim, existe uma alteração muito grande da indústria farmacêutica, uma guerra entre os remédios para dormir e a melatonina. Eu só posso dizer para vocês que a melatonina é uma substância natural produzida. Com o tempo, tá? A gente vai diminuindo a produção da melatonina, como ocorre com os hormônios também produzidos, né? Pela tireoide. Com o tempo, a gente vai diminuindo. O envelhecimento cursa com uma redução na produção dos hormônios, inclusive os hormônios sexuais. Isso também ocorre com a melatonina. Por isso que a melhor indicação da melatonina é para pessoas depois de 50 anos, que têm essa alteração do sono pela própria redução natural da melatonina. Então, eu diria que a primeira indicação para a melatonina é na insônia primária de pessoas mais velhas. Mas se limita a isso? Não se limita a isso. Tem uma indicação da melatonina muito boa, que é pessoas que são submetidas a jet lag. Por exemplo, aviadores, comissários de bordo, são pessoas que muitas vezes cruzam vários continentes no mesmo dia. E aí chega no outro lugar, tem que dormir, porque tem hora para dormir. Essas pessoas se valem muito desse uso da melatonina ao chegar em outro lugar para tentar regularizar um pouco o sono e a pessoa poder ter o mínimo de qualidade de sono e tempo, porque senão essas pessoas não dormiriam e seria uma coisa um pouco caótica até para a nossa segurança, no caso dos profissionais de aviação. Por exemplo, pessoas que são vigias noturnos ou trabalham de madrugada, como porteiros, seguranças, também se valem da melatonina ao chegar em casa, usar a melatonina para poder fazer um padrão de sono
que seja natural e que seja reparador. Torno a dizer que a dose da melatonina não é proporcional ao que as pessoas acham. Por exemplo, doses altas costumam dar efeitos colaterais de sedação, de tontura, de dor de cabeça. E isso não é um problema da substância, é um problema da prescrição e do abuso, né? Eu já vi crianças chegarem aqui tomando 10 miligramas. Eu falei, mas quem deu? Ah, foi um amigo do papai, uma amiga da mamãe. Gente, a vida não é assim, nem os suplementos são assim, pelo amor de Deus. Se você for na farmácia, vai ter a opção de farmacêutico querendo empurrar uma opção de suplementos para vocês, mas isso nem sempre faz bem. Por exemplo, água é a melhor coisa do mundo para a saúde. Bebe 10 litros de água por dia que você vai diluir o seu organismo inteiro e vai ter problemas. Então, assim, tudo é um bom senso e todo bom senso requer conhecimento. Por isso que a gente está falando aqui. Uma outra indicação muito boa para a melatonina é para fibromialgia. Por quê? Porque ela tem essa relação com a L-triptofano, ela tem essa relação com a serotonina, então ela pode ter um efeito analgésico para quadros de fibromialgia. Uma outra situação que está se estudando muito, de melhora de imunidade em casos de câncer. Então, assim, existem várias pesquisas, mas sempre com doses padronizadas. Por isso que eu digo, não tome sem você perguntar ao seu médico, um médico de confiança. Tá? Nada de ficar ouvindo gente na TV falando, confie no seu médico, porque ele vai querer o melhor para você, sempre. Então, discuta com ele as possibilidades, mande manipular, porque no Brasil você só pode mandar manipular, não existe melatonina para vender em farmácia. Por quê? Porque são as importadas. Aí, em geral, vem doses muito altas. E a gente tem que começar em doses muito pequenas. Então, tenha paciência para fazer a coisa certa, tá? Uma outra indicação muito interessante para melatonina, que pouca gente fala, é em crianças e adolescentes, principalmente crianças que têm hiperatividade física, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Essas pessoas reagem muito bem à melatonina, sendo dada à noite, e têm um comportamento até muito melhor durante o dia. Mas temos que começar em doses pequenas, como eu já falei. Os adolescentes reagem bem à melatonina? Sim, reagem bem à melatonina. E outro grupo que se vale muito do uso da melatonina com efeitos muito positivos são as crianças dentro do TEA, do transtorno do espectro autista. Também uma excelente indicação não só para a questão do sono, para a questão do comportamento. Então, assim, existem muitas indicações, existem muitas possibilidades para a melatonina, todas devem ser discutidas com o seu médico. Nem todo mundo, a maioria das pessoas que eu vi não se adaptar foi por uma questão de dose e não por uma questão da substância. Então, isso é super importante. Não compre melatonina pronta, você tem que achar a sua dose. Isso é uma coisa que vai dar um pouquinho de trabalho, mas com o seu médico você vai fazer isso e vai valer muito a pena. E é importante a gente dizer, gente, que é uma substância que o cérebro já produz, não é algo estranho, então é só uma questão de ajuste. Eu acho uma excelente indicação. Ela também tem uma questão de saciar um pouco o apetite, justamente porque ela tem essa relação íntima de serotonina, de L-triptofano, então pode ajudar também na manutenção do peso. As indicações são inúmeras, eu quis só fazer esse vídeo para a gente dar uma primeira palhinha sobre isso e pedir para vocês virem os vários vídeos que a gente tem aqui no canal, principalmente aqueles que falam de insônias e calmantes, porque a melatonina pode substituir muitos calmantes de uma forma bastante adequada. Uma coisa que também a gente vai fazer é uma masterclass, quer dizer, uma aula bem mais profunda, com todos os detalhes sobre a melatonina, com dose, com indicações, com idade, com faixa etária, e aí a gente vai fazer a masterclass lá para quem é inscrito no Clube Mentes, tá bom? A gente se vê lá. Muito obrigada. Deixa seu comentário, curte, compartilha para que a gente possa cada vez mais botar o conhecimento para andar.